Fala, matemáticos e matemáticas investidores, beleza? Pessoal, o papo de hoje vai ser sobre os fundos imobiliários de shoppings, tá? Quero fazer uma análise aqui com vocês bem rápida, bem objetiva, sobre os resultados que esses fundos, os principais fundos, na verdade, né, apresentaram aí desde o seu IPO, desde o período pré-pandemia, pós-pandemia, e chegar em uma conclusão é, um tanto óbvia, né, com base nos números, se realmente vale ou não a pena possuir esse tipo de fundo em carteira, beleza? Pessoal, o último vídeo do canal foram sobre os 5 fundos imobiliários imperdíveis para o mês de novembro. Então, se você não assistiu, recomendo que você venha assistir aqui. São 5 fundos imobiliários do tipo High Yield, são fundos muito bons, que têm apresentado resultados espetaculares aí nos últimos tempos, né? Então dá uma olhadinha aqui no vídeo, beleza? Outra coisa, né? Quero pedir para vocês também se inscreverem no canal e curtirem o vídeo, galera. Se vocês forem ver aqui, né, alguns vídeos mais antigos do canal aí da semana passada, semana retrasada, a gente teve aí 3.000 visualizações, 2.500, então assim, outra 3.000, né? Então assim, para quem está começando no YouTube, é fundamental ter esse like, sabe? O like ele impulsiona o vídeo e faz com que o algoritmo do YouTube entenda que é um vídeo legal e comece a recomendar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Então, assim, eu preciso da ajuda de vocês para deixar o like, pessoal. É só um clique, não vai demorar aí 2 segundinhos aí de vocês e vai ajudar bastante o canal, beleza? Pessoal, eu fiz uma apresentaçãozinha aqui bem rápida, tá? Sobre sobre os fundos de shoppings, né? Já vou deixar o disclaimer na telinha, mas vejam que eu tabulei aqui todos os dados aqui, né? Eu separei aqui primeiro, né, quatro fundos imobiliários que eu acompanho, tá? Existem outros fundos de shopping aí, mas esses aqui são os 4 talvez mais conhecidos, mais famosos aí do mercado, né? VISC 11, o XPML 11, o MOL 11 e o HSML 11, tá? Então eu estou analisando esses 4 fundos imobiliários aqui, beleza? Com base nesses números, pessoal, aqui do dividend yield, rendimento, cotação, PVP, eu construí aqui alguns gráficos, né, que eu vou falar para vocês já aqui na apresentação que nós temos, tá? Então, pessoal, um pouquinho antes, eu quero só trazer 2 notícias aqui, né, que vão ser importantes para o vídeo, tá? Primeiro, essa notícia aqui do site da Veja, mas de tantos outros sites aí que nós temos, que no dia 30 de abril era a data limite para que os shoppings fechassem, tá? 30 de abril de 2020, por conta da pandemia. Então aqui essa notícia é do dia 18 de março de 2020 e teria até o dia 30 de abril para que eles fechassem. Então, vocês vão ver logo ali na apresentação, na parte dos dados pré-pandemia, o que acontece? Eu considerei como pré-pandemia o mês de fevereiro, tá? Então eu peguei os dados aí desde o IPO dos fundos até fevereiro de 2020. Apesar de em março ainda estarem abertos, né? Claro, com uma grande redução aí do fluxo de pessoas, de comerciantes e tal. Então por isso eu achei prudente considerar o mês de fevereiro, beleza? Por outro lado, pessoal, aqui essa notícia da InfoMoney que nós temos aqui fala sobre a reabertura dos serviços, né? Então aqui, ó, dia 16 de abril, o Estado de São Paulo anunciou a fase de transição para poder reabrir os shoppings, né? Os comércios e os shoppings. Então aqui, ó, os shopping centers, eles poderão operar, né, a partir do dia 24 de abril, tá? Claro que ainda havia muita restrição, né? Muitas pessoas ainda tinham muito medo de frequentar os shoppings, ainda que tenha se passado um ano aqui dessas 2 notícias, né? Mas, enfim, achei importante trazer isso para vocês, para que vocês entendessem também o pós-pandemia, tá? Então eu considerei para o período pós-pandemia o mês de julho de 2021. Então estou pegando aí uma margenzinha de 2 meses aí, né, pós essa notícia, para começar a considerar os dados dos shoppings, né? Claro que não faz sentido algum a gente analisar os dados durante a pandemia, porque os shoppings, a maior parte aí fecharam, tiveram muitos problemas, foram de fato o setor aí que mais sofreu nessa nossa pandemia, então seria incoerente da minha parte trazer esses dados durante a pandemia, mas só para a gente se situar então em relação às datas, beleza? Agora, pessoal, vindo para a apresentação de fato, tá? Fundos imobiliários realmente são uma boa opção, né? É um questionamento muito importante.
O disclaimer na telinha, que era para estar no comecinho do vídeo, mas como eu quis trazer a notícia para vocês. Pessoal, esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra, tá? Ou uma recomendação de não compra, não é isso. Eu estou trazendo para vocês uma análise dos números, dos resultados desses fundos. E a partir dessa análise, desses números, vocês vão decidir, claro, com base na sua estratégia de investimento, se vale ou não a pena investir em fundos de shoppings, beleza? Bom, pessoal, primeiro gráfico aqui, esse vídeo vai ser bem rapidinho, bem objetivo, tá? Eu trouxe aqui a média de dividend yield desde o IPO, tá? Desses 4 fundos. Perceba que a média ela é muito baixa, né, pessoal? O maior fundo aqui, o fundo com a maior média, o MOL 11, tem 0,55% ao mês de dividend yield. Claro que nessa média aqui, como eu estou considerando desde o IPO, a gente está considerando aí aqueles meses que os shoppings sequer abriram. Então, de fato, é natural que a média caia, né? Tenha uma redução. Porém, pessoal, vejam só, né? Eu até adiantei para vocês, né, a questão da pandemia, mas acreditar que o setor de shoppings performou mal, né, a média está muito abaixo por conta da pandemia é um erro. Porque vocês vão ver agora no próximo gráfico que a pandemia, apesar de ter influenciado sim os shoppings no ano de 2020, se a gente for olhar para o período pré-pandemia, a gente vai ver que a média pouco mudou. Olha só que coisa assustadora. A gente vê que o MOL 11 que estava em primeiro, né, no período, na média total, agora o VISC 11 passou a ser o primeiro em dividend yield. Mas perceba que a gente ainda está abaixo de 0,60% ao mês. É um dividend yield muito baixo, pessoal. Lembrando que eu considerei aqui o período pré-pandemia de fevereiro de 2020, como eu já conversei com vocês anteriormente. Tá? Então vamos só dar uma olhadinha em relação ao VISC 11, vou voltar aqui o gráfico. Ele era o penúltimo, né? Se a gente considerar a média total, ele estava com 0,52 e no período pré-pandemia foi para 0,57. Então, de fato, houve um incremento aqui de 3%, né? 4% aqui em alguns fundos, mas ainda assim, no meu entendimento, é um dividend yield muito baixo, né? A pandemia não justifica esse valor. Tá? Claro, pessoal, que a gente precisa analisar, sobretudo nos fundos de tijolos, a vacância do fundo, né? Não só a vacância física, como a vacância financeira. Existem outras análises que a gente precisa fazer em relação a esses números. Mas, eu costumo dizer assim, né, em relação aos fundos de tijolo. Se a gestão é boa, pessoal, a tendência é que a vacância ela seja menor ou seja até zero, né? Então, se a gente está olhando para um período aí de 3, 4, 5 anos, tem fundos aqui com mais de 60 meses de existência. Então, pessoal, se a média continuou baixa mesmo após 60 meses, de duas uma, né? Ou a gestão é muito ruim e não consegue reduzir a vacância, ou a vacância já é baixa, porém os resultados acabam sendo pequenos mesmo, por ser uma característica intrínseca a esse setor, e essa é a minha teoria, tá? Acho que de todos os setores, os segmentos que nós temos aí de fundos imobiliários, os setores de shopping, o setor de shopping é o setor que menos entrega rendimento, tá? Isso no meu entendimento com base nesses números que eu estou trazendo para vocês. Bom, também achei legal trazer aqui os números pós-pandemia, pessoal. Eu considerei pós-pandemia, como eu já falei, julho de 2021 até hoje, tá? Até setembro, aliás, até outubro de 2022. Então a gente vê que teve de fato um incremento, né? Por exemplo, vou pegar o MOL 11, foi para 0,69, né? E no período pré-pandemia era 0,56, então houve uma certa eficiência aqui, né? Porque, ao menos em relação talvez à vacância, porque antes da pandemia era menor e o período pós-pandemia aí acabou sendo um pouquinho maior. O HSML11 ele se destaca bastante, né? Com 0,72%. Se a gente olhar o período pré-pandemia, estava em 0,49. Não, desculpa pessoal, estou olhando para o XPML aqui. 0,55, né? Então ele foi de 0,55 para 0,72. Foi um incremento muito grande também, tá? Apesar desse incremento, em todos esses fundos aqui, a gente vê que a média já subiu para mais de 0,60. Eu ainda considero muito baixo, principalmente para quem quer viver de renda, tá? Então assim, pessoal, já finalizando o vídeo, né? A minha conclusão em relação aos fundos de shoppings é que eles são sim uma ótima opção para quem está buscando a diversificação,
tá? Ah, eu quero ter um pouco de fundos de logística, fundo de lajes corporativas, fundos de papel e fundos de shoppings. Pronto. Você fez ali a sua carteira diversificada. Então, se você estiver pensando na diversificação, é sim uma boa opção, tá? Esses dividendos baixos não significam que os fundos são ruins, mas, no meu entendimento, apenas que esse tipo de segmento entrega realmente menos dividendos. Agora, se o seu objetivo é viver de renda, principalmente, pessoal, daquela renda fixa dos dividendos, tá? A gente não está considerando aqui a valorização da cota, tá? Eu não trouxe para essa análise esse tipo de número, tá? Eu estou olhando só para os dividendos aqui. Então, se você tem o intuito de viver de dividendos, eu, na minha estratégia de investimento, não acho que seja uma boa opção, tá? Os fundos de shoppings. Acho que a gente tem outros fundos aí que entregam bem mais do que isso e até na própria área de tijolo, né? Shoppings de logística aí estão entregando bem mais do que isso. Então, essa é a minha conclusão para vocês. É, reitero esse finalzinho aqui, né? Que tudo depende, pessoal, do seu perfil de investimento, tá? Você pode ter um perfil mais conservador, que preza demais pela diversificação, ou você pode ter um perfil mais arrojado, que se importa mais com os dividendos do que necessariamente com a segurança, né? Então tudo isso vai depender dessa análise do seu perfil e que só você pode fazer, pessoal. Vocês precisam pensar em quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo para aí sim tomar as melhores decisões, beleza? Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir de novo para vocês se inscreverem no canal, curtam o vídeo e comenta aí embaixo qual o próximo tema que você gostaria que eu falasse, beleza? No próximo vídeo. Valeu, pessoal, muito obrigado.